Fala pessoal, nós estamos hoje com mais um episódio do Movimento Cast, deixando claro que esse podcast é para você, profissional da saúde, que vai ter uma aula sobre diversos temas aqui. E para você, paciente que sente dor, que faz fisioterapia ou que tem qualquer tipo de lesão e quer saber mais como resolver o seu problema. E hoje estamos aqui com mais um fera. Nesse podcast só vem gente top, né? Você é a Camila Morelli. Eu sou a Camila Morelli, mas todo mundo já conhece o Movimento Cast. Tá. Apresento o nosso convidado. Sou José Geraldo Morelli e hoje nós estamos aqui na presença de eu reputo ser, se não a maior, uma das maiores autoridades em quiropraxia do Brasil. Gente, esse é um tema muito interessante. Ele tem vários pontos de contradição, um assunto controverso, né? E acho que a gente vai discutir bastante aqui. Estamos aqui com o professor Eduardo Miranda. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Du Miranda. Du, enorme prazer ter você e discutir esse tema tão interessante. Bola para frente, fala um pouquinho de você, um pouquinho da tua história e a gente vai começar esse bate-papo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Camila. Obrigado, Zé. Nós somos grandes amigos e estar aqui com vocês participando desse projeto é maravilhoso. Fiquei muito honrado com o convite. Espero falar com vocês aqui de uma forma tranquila, né? E não, é bate-papo de amigo. E contribuir. Faltou aquela Heineken. Faltou só a Heineken. E contribuir com esse projeto de vocês, projeto que vai crescer muito, né? Já está se movimentando para isso. Se Deus quiser. Vocês já trouxeram grandes profissionais aqui e eu fico feliz de fazer parte desse time que está vindo aqui falar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Minha voz está muito ruim, eu acho que eu já entrei e saí da gripe umas 3 vezes esse inverno, sabe? Então, assim, eu entro, saio, vai desse jeito. Agora minha garganta tá muito ruim, então minha voz tá um pouco nasalada, mas eu vou falando devagarzinho aqui para que vocês possam me entender. Bom, como o Zé, né, já me apresentou, meu nome é Eduardo Miranda, conhecido na fisioterapia mais pela quiropraxia, que foi uma vertente que eu venho trabalhando com ela desde 2014. Mas eu comecei na quiropraxia antes, né? Tive o primeiro contato com esse método em 2009. Só que em 2014 foi uma virada de chave na minha vida. Foi onde eu conheci a medicina baseada em evidências. Naquela época ela entrou no Brasil com esse nome. E depois ela veio se modificando. Hoje a gente conhece na fisioterapia como prática baseada em evidências. E tem outros nomes que também são muito semelhantes a esse. E o que mudou, vamos dizer assim, na minha vida, não só na vida como professor, mas especialmente na vida como fisioterapeuta mesmo, né? Uhum. Mudou a parte científica que ela entrou, né, de uma forma avassaladora na minha vida e com isso mudou muito o meu raciocínio, mudou muito a minha forma de atender os pacientes, mudou muito... as minhas aulas mudaram drasticamente, né? Onde eu abandonei a filosofia quiropráxica, que é baseada em histórias empíricas, e passei a comunicar ciência a partir daí. Eu não sou um cientista, eu não sou o cara que produz um artigo científico, mas eu sou o cara que lê e que tenta trazer para o aluno aquilo mais mastigado, para que fique mais fácil para ele estudar e aplicar no consultório. Então Posso discordar um pouquinho de você? Pode. Obrigado. Porque nós tivemos aqui há uns dias atrás com o Léo e o Mauro, né? E o Léo, principalmente o Léo que eu estou falando é o Léo Ávila. E ele colocou uma situação muito interessante. O que nós estamos fazendo aqui, neste momento, é produção científica. No sentido, principalmente, eu vou mudar a minha palavra, de divulgação científica. Sim, perfeito. E se nós estamos divulgando ciência, nós estamos fazendo ciência. Então, até o fato de você consumir, a gente sabe a quantidade de artigo científico baseado em ciência que você consome, e você leva isso tanto para os seus alunos, porque você vai falar, a gente te interrompeu,
Porque o do Miranda, ele também dá curso, ele dá formação, né, para os fisioterapeutas. Exato. Você leva para essa população, mas você leva também para o seu paciente na sua clínica, né? Exato, eu levo para os dois. Eu levo para o consumidor final. Exatamente. E levo para as formações do fisioterapeuta, né, a toda essa ciência. Então, eu sou o professor que está no fronte de batalha, né? Eu não sou aquele professor que só dá aula, que fica só na academia. Que só tem a teoria. Que só tem a teoria. Não, eu estou no fronte de batalha. Eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem. A cada paciente vai aprendendo, né? A cada paciente é um novo desafio. Boa, é híbrido. Então, eu tenho uns desafios de prática clínica, como todos nós, né? Como todos vocês. E também os desafios de transmitir isso de uma forma simples em sala de aula. Eu falo que a informação, quanto mais mastigada, quanto mais simples ela for transmitida, melhor para aquele que está escutando. Ele consegue aprender mais facilmente. Ele, às vezes, consegue aplicar aquilo ali de forma mais fácil também, né? Então, eu tento descomplicar um pouco esse jogo da ciência para aquele que está aprendendo, me escutando. E, de alguma forma, o objetivo é que ele evolua na prática clínica, que ele possa transformar a clínica dele, né? Sim, e é importante deixar claro que, então, pegando essa conversa inicial, que toda a informação que vai sair daqui, nesse episódio, tem base científica. Toda a informação tem base científica robusta. Então, por isso que eu chamei a atenção de que nós aqui, estamos fazendo ciência, nós estamos divulgando e fazendo ciência. Gostei disso. Vou pensar dessa forma a partir de então. Ô, Du, e aí eu quero começar perguntando. Todo mundo sabe, eu sou do Pilates, né? Então, a quiropraxia não é o meu dia a dia. Eu não tenho a formação, eu não tenho a prática, eu não trabalho com a quiro. Então, eu não vou nem falar o que ela fala da gente. E aí eu tô aqui com 2 que trabalham com quiropraxia e eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Então, hoje eu vou ter aula aqui com eles. A quiropraxia é aquele negócio que estala? Ela fala assim, vai o instalador. Instalador. Quiropraxia. Bom setter. Para os nossos pacientes agora, né? Para quem vai na nossa clínica, a quiropraxia ficou conhecida como, eu vou lá no quiropraxista para ele me pôr no lugar. É isso? O que é quiropraxia? Bom, vamos lá. A quiropraxia, ela pode até ficado famosa, vamos colocar assim, né, através dos estalidos articulares, né, que o pessoal fala, vou ali instalar minha coluna, vou ali colocar a minha coluna no lugar. Isso veio lá de trás, dos antigos bone setters que existiam na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, né, é um método americano, né, ele foi criado e desenvolvido nos Estados Unidos. Então, lá atrás se acreditava que as manipulações de coluna eram capazes de mover a estrutura de lugar e colocar os ossos no lugar, ou encaixar a articulação no lugar. E aquele encaixe articular era o que fazia a mágica acontecer. Que era o que diminuía as dores do paciente, era o que melhorava os movimentos da coluna, enfim. Então, naquela época, nós tínhamos essa informação, vamos colocar assim, né? Com o avanço da ciência, hoje o que a gente tem, né, gravando aqui o podcast com vocês, o que a gente tem é que as manobras manipulativas não mudam a posição da estrutura, então não muda a posição da peça. Então não tem nada fora do lugar que vai ser encaixado com o estalo. Então não existe nada que vai ser encaixado com a manipulação, porque na verdade não tem nada para encaixar. Tá. Já está encaixado. Né? Não é um Lego. Exatamente. Já está encaixado. Entendi. Porque se tivesse desencaixado, a gente estava paraplégico, tetraplégico, e aí a conversa seria outra. Tá. Então, né? vamos pegar de forma mais bem clara. Eduardo, então você está falando o seguinte, não existe nada fora do lugar. Exato. O indivíduo não precisa ir no profissional da quiropraxia, seja ele qual for, eu vou lá para colocar a minha coluna no lugar. Isso não existe. Não existe isso. Isso é um conceito muito termo, antigo. Eu escuto muito, eu vou no quiropraxista fazer um ajuste. Não, o ajuste, na verdade, somos nós quem falamos.
Tá, não é o paciente. É muito difícil. O ajuste ele é uma palavra da quiropraxia, mas Sim. ele significa manipulação, ajuste, são similares. Tá? Tá. É Mas- que essa palavra é muito mais de um profissional. O paciente, normalmente, ele fala que ele vai colocar a coluna no lugar. no lugar. Exatamente. E é importante a gente conversar com o paciente no momento correto ali e tentar quebrar um pouco esse mito dele, né? O mito que ele precisa de ter a coluna no lugar o tempo todo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo não faz muito tempo. Eu atendi um paciente, um norte-americano, que chegou no meu consultório querendo que eu fizesse uma manipulação no atlas dele. E que ele acreditava piamente que a manipulação no atlas iria realinhar a coluna dele inteira. Bastava uma manipulação. Ele estava se reportando a um método chamado Atlas Profilaxis, que prega que ao ajustar o atlas, tá, é a palavra ajuste de novo que remete Sim. a esse reposicionamento da articulação, da estrutura, né, que ao ajustar o atlas, toda a coluna se corrige junto. Então, na hora que você vai para a ciência, o que nós temos de científico nisso? Nada. Fica na base do empirismo, fica na base da falácia. E falar até papagaio fala. Né? Então, assim... E da própria sensação. Provavelmente ele foi em algum lugar. Isso, ele é norte-americano, ele no É. estado onde ele morava, a cidade que ele morava, tinha o quiropraxista que trabalhava com essa vertente. Entendi. Da quiropraxia, vertente filosófica, né? E ele se sentia bem com esses ajustes, ele tinha uma experiência positiva com isso, né? E aí ele entrou naquele viés do paciente, né? Que é o viés de memorização, né? Então ele entrou muito pesado nesse viés. O viés de memorização que é um dos confundidores. Isso, é um dos confundidores sobre o real efeito de um método. O cara supervalorizava aquela situação ali, né? Então, ele melhorava, assim como os pacientes melhoram, por exemplo, tomando homeopatia. Eles melhoram fazendo ventosa, melhoram colocando kinesiotape. Isso né? vai dar. E a gente não tem nenhuma evidência que esses métodos, né? A gente não tem nenhuma evidência que esses métodos possam fazer bem para alguém. Não tem evidência, né? Até hoje. Entendi. Né? E quem pode trabalhar com quiropraxia? Fisioterapeuta? Ortopedista pode? No Brasil, nós temos, por enquanto, 2 profissionais, né? Isso é um rolo danado, gente, porque isso aí é histórico demais aqui pra gente, né? Há mais de 20 anos a gente está lutando para tentar regulamentar a quiropraxia no país, né? O nosso Conselho Federal, ele, se eu não me engano, em 2001, você pode me ajudar a corrigir? Inclusive, o Eduardo é vice-presidente da associação da AFQ, que é a Associação de Fisioterapeutas Quiropraxistas. Isso, então há muitos anos a quiropraxia ela está vamos dizer assim, no escopo do fisioterapeuta, se eu não me engano, desde 2001. Eu tive o meu primeiro contato com a quiropraxia em 2009, então quando eu estudei a quiropraxia, ela já estava dentro do escopo da nossa profissão. Eu sou fisioterapeuta graduado, né, pós-graduado também. E de anos para cá, a gente vem sofrendo, vou colocar a palavra ataques, mas uma tentativa dos graduados em quiropraxia de dominar o ensino dela no Brasil e a prática também em consultórios, e com isso nós, fisioterapeutas, seríamos proibidos de trabalhar com esse método no nosso dia a dia. Né? Então isso ainda não se resolveu, ainda está em discussão, né? nas plenárias, né, a Câmara Federal e por aí vai, Comissão de Educação, né? Então está em Brasília isso aí ainda, vamos colocar assim. Então o que a gente tem hoje é que fisioterapeutas, através do nosso conselho, e também os graduados, através da associação que os defende, estão aptos a trabalharem com quiropraxia. Ponto final. Tá. Não existe, médico não pode fazer, enfermeiro não pode fazer, educador físico. Exatamente, não pode fazer. Esses dias para trás, e também não faz muito tempo, isso aconteceu numa cidade no interior de Minas Gerais, eu estava ministrando meu curso de quiropraxia, pela primeira vez eu tive que retirar um aluno em sala de aula, a primeira vez em 20 anos de sala, né? Eu dou aula há quase 20 anos, mais de 20 anos, né? Eu tenho 25 de profissão. Era um farmacêutico, tal do farmacêutico clínico. Desculpa, gente, eu não pesquisei sobre isso, não é a minha área, eu não sei o que significa, tá? Ele se intitulava farmacêutico clínico e achando que ele... E ele fez inscrição para fazer seu curso.
como fisioterapeuta, tá? Mas ali na hora de apresentar os documentos, a gente viu que tinha alguma coisa muito errada ali. E aí ele se intitulou, eu sou farmacêutico clínico, são áreas afins, tem brecha na lei e eu posso fazer o curso. Eu falei, cara, você pode achar a brecha na lei que você quiser. Só que a brecha na minha ética você não vai encontrar. Sim, não vai ser você que vai formar. Não é você que vai fazer um curso sem ser fisioterapeuta em minha sala de aula. Nunca aconteceu e vai continuar sem acontecer. Tá? Eu não dou aula para outros profissionais, só dou aula para fisioterapeutas. E não vai ser diferente, sempre foi assim, não tem como, não abro exceção. Então ele foi convidado a se retirar da minha sala de aula. E foi conversar com o pessoal da organização. Né? Aí a organização deu um jeito ali no caso e depois, imagina o clima tenso em sala de aula, né? Depois que tudo acalmou, os próprios alunos fisioterapeutas vieram conversar comigo e falaram, Edu, você foi muito categórico, você foi muito firme, cara, me parabenizaram pela minha atitude. Com certeza. Né? E me viram como um defensor mesmo da fisioterapia quiroprática ali, que é o que eu faço desde 2014. Né, defender a fisioterapia quiroprática para nós, fisioterapeutas, que somos ultra capacitados para trabalhar com quiropraxia. Né? Então não é porque o graduado fez ali os 4 anos de graduação em quiro, que tem todas as matérias de base fundamentalista que a gente tem, anatomia, fisiologia, neurofisiologia e por aí vai, né, as matérias de base. Nós também temos essas matérias de base. Sim. E a gente estuda a quiropraxia em cursos iniciais, que é a quiropraxia clínica, que é o curso que eu ministro, né, um curso de 100 horas de carga horária, e também tem as pós-graduações em quiropraxia, para a pessoa se tornar especialista mesmo na quiropraxia. Né, um lato sensu, aprovado pelo COFITO, com prova pelo COFITO, certificado, hoje, emitido pelo COFITO. Eu acho que vale essa informação de que o nosso Conselho Federal, o COFITO, ele dá a certificação para o indivíduo como sendo especialista em fisioterapia quiroprática. Exatamente. Né? Então, ou seja, é mais ou menos igual o exame da ordem da OAB. Isso, Zé, isso né? É bem isso. Para o indivíduo que, na verdade, para várias especializações dentro do âmbito da fisioterapia, entre estas, a quiropraxia é uma delas. Ou seja, a hora que você que está nos assistindo, você que é paciente principalmente, você procura um profissional da fisioterapia, que ele é quiropraxista, saiba que ele tem uma base não só profissional, mas do próprio conselho dando a aptidão para ele exercer aquela função. Na verdade, eu vejo assim, ele é um profissional que fez a graduação, que ficou lá 4, 5 anos estudando a fisioterapia, foi estudar o método, se é assim, ou a ferramenta, vocês me corrijam, quiropraxia, e ele utiliza isso como prática da formação dele. Sim. Já o quiropraxista, ele faz uma faculdade de quiropraxia. Exatamente. E ele só trabalha com isso. Então, é bem diferente, né? E eu vejo, né, você tocou nesse ponto, eu vejo o fisioterapeuta como profissional mais gabaritado para trabalhar com a quiropraxia, justamente por isso, Camilo. O graduado em quiropraxia tem uma ferramenta só, que é a manipulação. Pode escolher a técnica que for, técnica de Janssen, técnica diversificada, técnica de Thompson, escolhe a técnica que quiser, crânio sacral e por aí vai. Todas elas são técnicas manipulativas. Então, praticamente, o paciente na mão desse profissional, né? Vamos colocar a frase aqui, né? Se o cara tem um martelo na mão, todo paciente vira prego. Sim. Né? Porque ele só tem uma ferramenta, ele tem um martelo. Certo? Ele é o instalador, que eu quero dizer. Ele é o instalador, é isso. Aí ele manipula todo mundo igual, ele padroniza. Como ele não faz mais nada, o atendimento é de 15, 20 minutos. Sim. 15 minutos os caras atendem. Né? Então, o fisioterapeuta, ele incorporando a quiropraxia no seu escopo, ele soma naquele conhecimento que ele tem. Mais uma ferramenta. Então, tem paciente que não pode ser manipulado. Você vai mandar o paciente embora para casa? Não. Eu vou mobilizar, eu vou trabalhar com recursos eletrofísicos, eu vou trabalhar com exercício, eu vou educar ele em dor, eu vou fazer eu vou tratar ele de verdade. Né? Eu vou fazer N intervenções ali que vão somar aquilo que a gente estudou, entende? É mais ou menos assim. Uma diferença muito grande, é muito grande a diferença. A quiropraxia na mão do profissional da quiropraxia, o quiroprata, né, o graduado, ele é o fim.
para nós, a quiropraxia, a técnica quiropraxia é um meio. Exatamente. É um meio. Nós utilizamos dela para chegar entre outras técnicas, né, para chegar no benefício do paciente. O profissional da quiropraxia, ele basicamente é o fim dele, ele só usa aquilo. Para tudo, desde de uma encravada até dor cervical, tudo. Esse é o problema, né? Você vendeu o método como se ele fosse o curador de tudo, e não é assim que funciona. E para todo mundo, né? Sem a individualidade de Exatamente. cada dor, de cada patologia. Ô, Du, e você falou, por exemplo, que tem gente que não... A quiropraxia não é para todo mundo, não é para todo paciente. Não é para todo mundo. Quais são as indicações para a utilização da técnica quiroprática? Vamos colocar assim, né? Aquela coisa mais óbvia do mundo, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Sim. Na atual conjuntura, o óbvio é o que tem que ser dito o tempo todo. Então, por exemplo, vou pegar o do mais simples aqui. Como é que você pega uma senhorinha com osteoporose na coluna e vai querer manipular ela? Como é que você pega um idoso ali que passou dos 80 anos e vai querer manipular esse idoso? Nem fala. Abre o Instagram que você vai encontrar um monte de cara manipulando idoso aí. Sim. E aí, cara... Sim. Tá? Sim, nós não posso, a gente não vai poder, mas a gente já sabe, né? Então, assim, aí outros exemplos. Você vai manipular fratura, o cara quebrou a coluna. Você vai manipular aí vai colocar ou tirar do lugar. Aí sai do lugar mesmo, entendi. Entendeu? Então, assim, vai manipular um tumor ósseo. Hoje mesmo, uma mensagem de um amigo aqui fez a avaliação de um paciente com um tumor ósseo na coluna. E o cara com dor lombar. Entende? Então, assim, esses aspectos são aspectos que contraindicam iminentemente a quiropraxia como recurso. Essa inicial que você está colocando, eu acho que talvez valha a pena você especificar um pouquinho, porque tem muito paciente que assiste o nosso episódio e muitas vezes ele não sabe disto, né? São as bandeiras vermelhas, são as red flags. São as bandeiras vermelhas. Né? Fala um pouquinho delas. Bom, bandeiras vermelhas, a gente tem as bandeiras vermelhas são, por exemplo, câncer, é uma bandeira vermelha, né? Bandeira vermelha é tudo aquilo que tem uma causa de dor mais importante do que a gente imaginava e aqui o paciente ainda não sabe. Tá? O paciente ainda não sabe do diagnóstico, então é a nossa função ajudá-lo a descobrir esse diagnóstico através de pistas clínicas que ele vai deixando pra gente durante a anamnese. Então, por isso que a anamnese é importante, pessoal. Eu entendo que o paciente às vezes acha um saco fazer a anamnese. Poxa, eu vou lá conversar com o físico, vai me fazer 200 perguntas. Mas ela é a parte fundamental e essencial para a segurança dele, do paciente, né? Porque através dessa anamnese que a gente... mas o meu médico já fez. Será? Não é? Ela fala. A anamnese que o médico fez é uma, que nós vamos fazer é outra. E vale a pena passar por ela novamente. Exatamente. Então, nunca é demais uma boa anamnese e nunca é demais testar o paciente clinicamente para ver se é aquilo mesmo que está acontecendo, né? Então, as red flags como câncer, fratura, mielopatias, infecções como a osteomielite, por exemplo, elas precisam ser tiradas do caminho, vamos colocar assim. Síndrome da caldequina. Síndrome da caldequina. A gente precisa tirar isso da nossa frente, né? Ter a certeza que o paciente não tem essas patologias importantes para a gente admitir ele no setor de tratamento da fisioterapia. Porque se eles tiverem esses problemas importantes aqui, a recomendação que a gente tem é de encaminhar para um especialista, encaminhar para o nosso amigo médico, que vai ajudar a avaliar e tratar. Podem ser manipuladas. Não podem ser manipuladas. A osteoporose também entra como uma relativa, né? Sim. Mas é uma relativa importantíssima, né? Então, você tem esses aspectos da coluna do paciente que tem que ser verificados antes de qualquer procedimento manipulativo. Perfeito. Né? E especialmente quando o profissional pensa em manobras na coluna cervical, que é uma coluna um pouco mais melindrosa, tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? E é uma coluna que tem não é que tem muito risco, mas um risco um pouco aumentado para algumas sequelas, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Nossa, você tocou num ponto que eu acho... Que é importante a gente estar falando. Que nós estamos num canal que muita gente, tomara Deus que muita gente realmente escute, né?
Porque todas as vezes que acontece, na verdade, que nem agora há pouco tempo... Teve um cara que morreu, né? Que saiu uma matéria aí, mas essa matéria já era de 2000 e não sei quanto, já era uma matéria de 2, 3 anos atrás, e todo mundo começa a falar, nossa, a quiropraxia mata, a quiropraxia não sei o quê. E eu sei que você tem isso de cabeça, né? Os números do risco de uma lesão, seja ela qual for, por meio de um ajuste quiropráxico, é muito, muito, muito baixo. É muito baixo, ele é menor que 0,5%. Não. Ele é menor que 0,5%, né? Menor. Então, mas é de responsabilidade do fisioterapeuta, né? Avaliar e entender essas red flags aqui, para ver se tem alguma coisa que impede ele de estar manipulando, para ele segurar a mão ali, né? Para ele segurar a onda, e o físio tem outros recursos. Sim. Né? O físio tem mais recursos para usar. Muito mais. Então ele utilizaria um outro recurso ali um pouco menos... Eu não vou colocar a palavra agressivo, porque a quiropraxia não é um método agressivo, mas um pouco mais intenso, né? A manipulação é um pouco mais intensa do que uma mobilização, por exemplo. Então ele poderia estar mobilizando ali ao invés de estar manipulando, e com isso... guardando, né, o paciente e ele também, como profissional, né? Eu falo que eu prefiro pecar pelo zelo do que pecar pelo excesso, né? Então eu procuro ser muito cauteloso naquilo que eu faço. Então eu avalio com muita calma. Eu não tenho ansiedade para dar diagnóstico para paciente mais. Então eu avalio com calma. Às vezes muitas vezes não trato o paciente na primeira consulta. Caso eu demore aquela 1 hora e meia destinada ali a esse primeiro contato com o paciente, mas eu preciso de um exame de imagem que ele não trouxe. Então eu sou muito cauteloso hoje, né? Os 25 anos de experiência me trouxe um pouco isso. Né? Hoje eu sei da ansiedade de pôr a mão, de querer manipular, de querer tratar, de querer fazer. Sabe, eu chego nesses 25 anos de profissão. Já tem 55 de profissão, né? Então isso me trouxe um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer essa primeira abordagem, né? E conduzir de uma forma um pouco mais detalhada o processo de explorar a história do paciente, a anamnese, os testes físicos, né? Cara, e os pacientes, né? Eles gostam muito disso, de serem melhor investigados. Com certeza. Né? Que eles falam, eu fui num médico, a consulta de 5 minutos, fui no outro, a consulta durou 3, e ninguém sabe o que eu tenho. Eu falei, não vai saber nunca, né? Com consulta de 5 minutos, não tem como saber o que você tem, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí a gente acaba tendo que parar, sentar, conversar e tentar entender ali o que está acontecendo para conduzir uma parte avaliativa melhor com esse paciente. Eles ficam bem tranquilos, seguros, né? Quando a gente conversa, uma conversa bem aberta, cartas na mesa, 2 opções de tratamento. Nossa, tem isso, as opções são essas, né? Ele escolhe, eu ajudo ele a escolher, baseado na melhor evidência, sempre, Sim. né? E eu falo que eu não sou pago para dar opinião, né? A opinião eu dou no boteco, sentado comendo uma carne, né, Gabi? Não é um torresmo, né? Um torresmo e tomando uma caipirinha. É isso mesmo. Né? Eu sou pago para dar a opção científica. Sim. Eu sou pago para dar a opção científica. A opção que nós temos é essa. A ciência fala isso. Eu estou colocando na sua frente aquilo que 300 artigos científicos já foram um resumo disso. É para isso que eu sou pago hoje, para dar esse laudo científico daquilo da melhor opção para o paciente. Tá? Uma coisa que eu acho interessante, que eu não sei se a gente poderia colocar como contraindicação, né? Mas talvez um bom senso no momento eu acho que vale. Que é aquele paciente que tem medo de receber a manobra, né? Tá aqui. Ela não deixa eu manipulá-la. De jeito nenhum. Né? Eu sou marido? Sim. Eu, de repente, né, uma pegada. Vai que ele quer entrar naquele 0,5%. Né? Mas se você for manipulá-la, vai ser do mesmo jeito. Ela não vai Sim. ter aquele... Sim. Exatamente, mas é o que o Du falou, não é para todo mundo, não é todo paciente. Às vezes eu tenho a indicação. Isso é uma contraindicação. Então, para mim Para mim Você manipular um paciente que tem medo e que não quer receber a manipulação é uma contraindicação. Para mim exatamente. E ela vai ter o que a gente chama de efeito rebote. Né? O rebote nada mais é que efeitos colaterais. Você não toma remédio e não tem efeito colateral? Então as intervenções fisioterapêuticas também têm efeitos colaterais. Né? Então, ela aumentaria o risco do colateral quando
a gente manipula um paciente que não quer. Porque ela não vai soltar na sua mão. Exatamente. E por isso, para os pacientes, é tão importante saber escolher o profissional. Porque se eu for num quiroprata, ele vai me instalar inteira. E isso não é bom para mim. Exato. Né? Se eu for num fisioterapeuta no seu consultório, explicar eu não gosto, eu não recebo bem a quiropraxia. Respeitado 100%. Você vai ter outras vertentes de tratamento e vai resolver o meu problema. Respeitado isso 100%. Tem como. Tem como passar por cima da preferência do paciente. Preferência do paciente, não tem como. Que é um das vertentes do tripé da PBE. Exatamente. Ô, Du, e tem uma outra questão que eu vejo. Quando as coisas estão muito na moda, né? Ainda mais agora com rede social, com Instagram, as pessoas, os profissionais também, muitas vezes, eles não querem demorar ou levar esse caminho de 25 anos que você tem estudando, trabalhando, fazendo seu trabalho bem feito, para hoje você ser uma autoridade na quiropraxia. Não, eles querem encurtar o caminho. Então, a gente vê muito profissional, muito fisioterapeuta, a quiropraxia dá dinheiro. Tô vendo no guru da internet lá. E vai fazer um cursinho de um sábado, 4 horas de quiropraxia. Eu já assisti parte do seu curso, porque já foi lá no nosso espaço, um pouco da pós, a gente vê alguma coisa. Eu sou fisioterapeuta e a quiropraxia não é uma ferramenta para mim, porque eu não tenho a mão, é uma ferramenta que eu não sei utilizar. Mas tem muitos que querem utilizar na marra, né? Você que dá essa formação, que sente, você percebe isso? Alguns alunos, nesse tempo todo que estão lá fazendo a sua formação, você fala, olha, para você não vai conseguir pegar essa técnica. Ou não existe. É porque eu tô fora da quiropraxia, então eu tenho essa visão de que ela é muito complexa para aprender. Tá, o que eu vejo é que é difícil a gente chegar para a pessoa e falar, olha, você não tem talento nenhum para esse negócio, abandona e vai para estética, né? Então é difícil a gente fazer isso, porque não é só o talento que está em jogo, né? Tem a parte do esforço e a consistência que a pessoa coloca, a energia que a pessoa coloca no aprendizado daquilo. Sim. Porque a pessoa pode, de repente, não ter o talento, mas ela ter disciplina e treinamento. Consistência e treinamento. Né? Então, a pessoa que tem disciplina, consistência e treinamento, a quiropraxia, ela pode ser aprendida. E esse cara pode ficar bom. Entendi. E muito bom. Tá? Mas tem ali o que eu percebo ali que, com o aluno, é mais do olhar daquele cara que se destaca já logo no início, que é o talentoso. É o cara que tem talento. Né? Que você vê o cara tá colocando a mão certinho, o cara tá empurrando no eixo correto. O cara que tem da minha época do RPG, né? E para todo mundo aqui que sabe que eu larguei o RPG, ele é um dos culpados, tá? Então vocês briguem com ele. Serpanado, isso aí. Pior que eu fui o culpado e ele abandonar o RPG mesmo. Serpanado, essa porcaria. Larga isso aí, fazer coisa melhor, rapaz, pelo amor de Deus. Vai estudar. Ele entrou em choque anafilático nesse momento. Chegou em casa não. Traumatizado, eu traumatizei. Ele e o Ordenos. Não vou falar o que eu vou ler. Eles acabaram com a minha vida. Mas tudo bem. Eu até perdi. Eu chamava de manualidade. Chamava de manualidade. Tem uma manualidade, tem um talento ali. E eu não sou o cara talentoso, cara. Eu não era o talentoso da turma. Eu era o esforçado. Eu era o cara que queria aprender. Nossa, eu nunca vou esquecer. O interessado. Eu era o interessado. Na história que você contou que você da manipulação direta, sim, você ficava no sofá. Exato. Fazendo. Eu fazia várias coisas, cara. Eu fazia umas coisas bizarras pra tentar melhorar e lapidar a minha mão, assim. Era coisa, tipo, fechar os olhos pra poder fazer as palpações com o paciente mesmo da maca. Né? Às vezes no consultório mesmo eu fechava o olho, tentava ver onde eu estava ali anatomicamente, ele barriga para baixo na coluninha dele ali, meio que procurando as estruturas, tocando piano, procurando a estrutura para ver onde eu estava, né? Que legal. Era assim, eram uns experimentos que eu fazia comigo mesmo, porque eu sabia que eu tinha que melhorar demais, porque eu não era talentoso. Mas aí a consistência, o treinamento, a persistência, o sonho, né, de
Eu nunca sonhei em ser referência, isso eu não tinha esse sonho. Eu tinha o sonho em prestar um excelente serviço. Isso eu tinha esse sonho. Ser um profissional reconhecido na minha cidade, pelo menos ali, que era onde eu me propus a trabalhar, né? E vamos colocar assim, eu sou de Franca, São Paulo, interiorzão de São Paulo, né? Uma cidadezinha legal pra caramba, 350 mil habitantes, cidade capital do calçado, capital do basquete, né? Somos tetracampeões da NBB. Então eu tinha o sonho de retribuir um pouco para minha cidade também. Eu acho que eu consegui esse sonho e mais além dele, né? De ser autoridade na quiro, ou autoridade na fisioterapia. Muita gente hoje me escuta, me para me ouvir falar, vai nos meus cursos, quem você é. sabe quem eu sou. Então, construindo essa autoridade com calma e com muito estudo. Mas eu não tinha talento, não. Eu não era um Kobe Bryant da vida, não. Não era, não. E aquelas coisas que a gente vê Eu já sei a resposta, mas pros pacientes que seguem aí as redes sociais, tem umas coisas, uns estalos aí, umas manobras que... Às vezes até tem alguns pacientes que mandam, né? É isso que o Zé faz? Umas coisas assim, bizarras. Se eu tô com uma dor aguda agora, eu posso manipular? Então, peraí, pegando esse gancho para pra gente tentar também passar essa informação direito pro nosso ouvinte. Ouvinte, aquele que tá vendo, esqueci o nome da bagaça agora. Fala um pouquinho da história, não da história da quiro, né? Mas de como que ele era visto, por que a dor melhorava lá atrás, né? A questão do complexo da subluxação, blá, blá, blá. E vem até agora, que aí sim você entra na explicação neurofisiológica, né? Que eu acho que é isso que importa para todos nós hoje, para todo mundo que está ouvindo. Né? Quero saber, por que alivia? A manipulação da quiropraxia, né? Os ajustes articulares ali, naquela época que a gente conversou no começo do podcast, tinha essa ideia que corrigiria a estrutura e colocaria ela no lugar igual a Camila citou aqui, né? Mas os estudos foram acontecendo, né? Os estudos foram clareando bastante a nossa mente aí e mostrando que a melhora da dor, a melhora do movimento, ela vem por dois efeitos que não se correlacionam com esse efeito de colocar a coluna no lugar. Né, de corrigir a estrutura. Antigamente, a estrutura estaria fora do lugar e colocar ela... E por isso provocava a dor. Isso. Colocava ela no lugar, entre aspas, e encaixava o Lego, encaixava e a dor diminuía. Perfeito. Ponto. É um pensamento que você vê que tem até uma certa plausibilidade, né? Você fala, cara, faz um certo tipo de sentido. Os caras não eram tão loucos assim, mas a ciência vem mostrando o contrário. E também porque fazia o estalo. Você ouve aquele estalo e fala, realmente estalou, não entrou no lugar. Exatamente. Né? E também depois, então, fala um pouquinho o que é o estalo. Fala. E aí, hoje a gente sabe, né, que nós temos dois principais efeitos. Eu vou começar com o mais importante, que é o efeito central, que a gente chama, né? É um efeito que acontece no sistema nervoso central. Então, na hora que a gente manipula e dá esse input na coluna, né, as informações que a gente imputa no paciente ali mediante o nosso impulso manipulativo, trafega pelas vias ascendentes da coluna, informa o sistema nervoso central e o sistema nervoso central devolve essa informação com uma informação analgésica. Né? Então, ele é uma informação onde ela vem com uma produção de algumas substâncias que vão tirar a dor do paciente, como, por exemplo, os opioides endógenos. Então, a estimulação da via descendente do opioide endógeno também acontece através da manipulação. E essa é a principal via de explicação hoje do porquê que o paciente com dor aguda crônica melhora suas dores, porque ele tem um input na via central e essa devolutiva ela vem através de mediadores inflamatórios, ela vem através de analgesias. Né? A segunda via é a via periférica, que é a via que acontece no local. Na hora que a gente gera um impulso manipulativo ali, abre um espaço articular, justamente provocado por uma formação de uma bolha gasosa. A gente está manipulando uma articulação, tem que lembrar que é um meio líquido, tem líquido sinovial ali dentro. Né? Então, na hora que a gente separa essas estruturas líquidas, forma uma bolha, e essa bolha ela faz o barulho, né?
Então, na hora que faz o barulhinho aqui, esse barulhinho é a formação de uma bolha gasosa que acontece dentro da articulação, separando um pouco as superfícies articulares. Isso Ganhando justifica... espaço, Ganha espaço. então. Isso justifica por que o paciente melhora a sua amplitude de movimento pós-manipulação. Justamente porque tem uma abertura de espaço momentânea, né? Que vai fazer com que ele se locomova melhor. O que é esse momentâneo? Mas, em torno de... Não dá para prever isso em muito mais... Em torno de 15, 20 minutos, vamos colocar assim, esse espaço permanece um pouco mais afastado ali. É rápido, ele é transitório, né? Então não demora muito tempo. Hoje, por exemplo, eu utilizo muito as manobras manipulativas para levar o paciente, por exemplo, para um movimento que eu quero que ele faça, e até então, se ele não for manipulado, ele não consegue fazer. Vamos pegar um exemplo de um agachamento, por exemplo, né? Se o paciente está com dor na lombar para fazer o agachamento, na hora que você manipula ele e ele consegue fazer o agachamento sem dor, isso aí já é uma bela de uma porta de entrada para você iniciar um exercício com ele ali, que sem a manipulação ele não daria conta. Então, através da manipulação, você leva o paciente para o exercício, que é o que nós temos mais evidência para dor na coluna, é o exercício. Né? Você leva ele para um exercício mais rápido do que movimento cast. Movimento que é. O movimento é o... Exatamente. Então, essa via da manipulação, essa forma de raciocinar em cima da quiropraxia, não é só de tirar a dor e de melhorar o movimento. Não, é usar a ferramenta quiropraxia para levar o paciente para um movimento que ele não conseguiria fazer sem ser manipulado antes. Então, esse é um recurso muito interessante na hora de você trabalhar com uma antecipação desse movimento do paciente e fazer com que ele recupere mais rápido. Perfeito. Isso é bem legal. Eu não sabia disso, por exemplo. Então, é um movimento que ele está evitando, que ele não está fazendo, porque ele tem dor. Ele tem dor. Você libera, ele vai começar. E esse voltar a fazer o movimento já é também uma outra ferramenta de via sistema nervoso central que vai falar, olha, destravou. Que vai trabalhar ainda mais o sistema modulatório descendente da dor e pronto. E que combina com uma boa informação do profissional. Sim. Exatamente. Que aí você educa o paciente em relação à dor, explica para ele o que é a dor. Você mostra que ele pode mostra que ele não está machucado, que ele não está inflamado, que ele não está lesionado. A coluna dele não está fora do lugar. Que ele não precisa ter medo de desencaixar a coluna, que a coluna dele não é frágil, não é fraca. O disco não vai explodir porque ele vai mexer. Então, na hora que você vem com educação em dor, movimento, quiropraxia, olha o tamanho do tratamento que você está dando para esse cara, do que só manipular ele. Igual a graduação em quiropraxia faz. Sim. E aí, essa pessoa, ela tá tratando, então ela tinha dificuldade do agachamento, esse exemplo que você deu. Tratou. Ela tá de alta, ela foi embora, ok? Por que tem muita gente que faz quiropraxia a vida inteira? Eu faço uma vez por semana, eu faço uma vez por mês. E nós não combinamos, mas estava na minha língua, eu ia perguntar isso. Porque a gente conhece, né? E pessoas esclarecidas, elas vão pro lugar, não, toda quinta-feira eu faço quiropraxia. E aí você chega, instala tudo, os dedos, o punho, o cotovelo, o ombro. A pergunta, eu acho que então, encaixada na pergunta da Camila existe quiropraxia preventiva? Não existe, cara. Quiropraxia não previne nada, cara. Prevenção vem através de exercício, cara. A quiropraxia não é um método preventivo. Ele é um método de tratamento. Quando a pessoa tem alguma algia a ser solucionada. Ela não faz parte da prevenção. Ela não previne lesão, ela não previne nada. Se tiver que machucar, vai machucar fazendo ou não fazendo a quiropraxia, vai machucar de qualquer forma. Não, porque senão... gente, presta atenção nisso. Porque, por exemplo, eu tenho... É o meu melhor amigo, é o meu amigo de infância, amo ele de paixão. Toda semana ele vai no que eu falei, já falei várias vezes. Não faz sentido. Não faz sentido, porque assim, então toda semana você tá fora do lugar? Exatamente, não faz sentido. Não, e não é estar fora do lugar, por exemplo, explicou fisiologicamente aí o que acontece no local, né? A bolha e tal, gera um alívio. Sim. Então, se ele tem uma região lombar mais tensa e ele quer ir toda semana, o ideal seria só fazer a quiropraxia na lombar. Mas não, normalmente essas pessoas vão e fazem quiropraxia no corpo inteiro. Sim, sem dor, né? O cara tá sem dor. Aí ele é desde manipulado a o dedo esmo, do pé, né? Do dedo do pé até o fio do cabelo, até a orelha, puxando o nariz, né? Agora tem uns caras puxando o nariz, né? Não, isso aqui é fazer prevenção, é exercício. Exercício, cara. Exercício, qualidade de vida, sono.
Aí a gente entra no modelo tradicional de prevenção mesmo, que é toda aquela ladainha que a galera não quer escutar de novo. Sim, porque... Né? Você já sabe, sono, alimentação estresse, controle, atividade física. Entra nisso que todo mundo fala faz 20 anos, que é a parte comportamental. E a galera tá nos escutando e fala, pô, lá vem um chato de novo falar disso, cara. Mas faz 20 anos que a gente fala, ninguém tá escutando, né? Então, acho que a gente tem que falar mais. E esse negócio da quiropraxia prevenir, isso não é real, tá? A quiropraxia não previne. Os estudos mostram que não tem como a quiropraxia prevenir lesão e mercadologicamente isso é bom somente para o cara que está vendendo isso, né, para o paciente, vender a prevenção. Então, para aquele que está vendendo, só ele que está ganhando. O paciente, na verdade, não está ganhando a prevenção. Ele pode sair do consultório do quiropraxista e treinar um crossfit, por exemplo, e machucar ali no treino do crossfit, sendo que ele acabou de fazer a quiropraxia. Então, a quiropraxia não vai diminuir o risco de lesão dele em qualquer esporte que seja, em qualquer situação que seja. Não faz sentido algum o paciente sem dor nenhuma procurar a quiropraxia para tratar, seja lá o que for. Não faz o mínimo. Na verdade, esse paciente, até para quem está assistindo e tem essa rotina de ir na quiropraxia uma vez por semana, igual o amigo dele, entra naquilo que o cara foi te procurar no começo do nosso podcast, né? Ele colocou na cabeça que aquilo é bom para ele. Então é um placebão. É um viés de memória, né, gigante. Que ele tá fazendo ali. Se ele fosse fazer do mesmo jeito que uma mulher faz, ainda não, porque acho que tem mais evidência, vai fazer uma drenagem, né, toda semana, acho que fisiologicamente ainda tem mais resultado a drenagem do que sair instalando por si só. Enfim, mas... e tem muito disso, né? Bastante. Tem muito disso. Às vezes até lá no Pilates tem muita gente que fala, o Zé não põe no lugar? Não trabalha assim, pondo no lugar, não. E essa é uma outra situação, né? Porque a gente é muito, eu imagino que você também seja, né, muito procurado para fazer sessões de quiropraxia apenas. Né? Cara, você sabe que eu não vendo esse produto, cara? Eu também não. Eu também não. Por incrível que pareça, pessoal, eu dou aula de quiropraxia desde 2014, desde antes, né? 2014 foi quando eu transformei a quiropraxia baseada em evidências, né? Antes eu dava aula dava aula de quiropraxia desde 2009. E nessa época eu dava aula baseada nesses conceitos fundamentalistas, né? Subluxação, perna curta, braço curto, orelha torta, era aquilo. Essa é uma outra coisa. Né? Então... Aquele negócio que mede assim, exato, fica medindo e não sei o quê, né? Na minha terra. Como se fosse Isso aí é espinhela caída na tua terra. Não, eu sou do interior. É espinhela caída, isso aí. Eu sou do interiorzão, pé vermelho. Lá é bucho virado, gente. Bucho virado? Bucho virado. Essa eu não sabia, né? Bucho virado, bucho virado. Quem fica fazendo cambalhota, que nem eu que sou do Pilates, toda vez que eu tiro uma foto de ponta cabeça, minha mãe me manda, vai virar o bucho. Aí a pessoa fica torta assim, ó, vai lá pro tio... É verdade, vai lá pro tio benzer, ele pega as duas mãos, faz assim, ó, a linha. Meu Jesus amado. Nem precisa ir no quiroprata. Não, nem precisa. A linha. Então, perdi até a linha de raciocínio. Não, da vertente de vender esse produto. Que vender da sessão da quiropraxia, talvez venha dessa vertente ainda lá de trás, né? A gente precisa atualizar o software, né? Atualizar o software, entender que... Mas tem muita, né? Tem muita a quiro, é a liberação miofascial. Essa semana, inclusive, a gente estava conversando com o Vitor, que é um instrutor lá do nosso estúdio, sobre isso. Que eu falo, muitas vezes a gente deixa de ganhar um dinheiro que poderia ser fácil. O que você falou? Uma sessão de quiro aí, 15, 20 minutos. É só falar para o paciente que está fazendo o tratamento. Você dá um estalo lá, manda ele embora, ele vai ficar feliz da vida e você ganha dinheiro. Gente, mas isso não funciona. Eu não vendo produto assim, cara. Eu não consigo vender assim. Quem trabalha com... Quem é sério... não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tanto é que eu não vendo a quiropraxia, cara. Eu vendo o meu atendimento. Eu também. Eu vendo meu nome. Eu também. Né? A pessoa que queria fazer quiropraxia, ok, eu entendo que é vamos colocar aqui uma palavra do marketing, é uma isca. Né? A quiropraxia é uma isca para poder levar o paciente para o consultório. Mas, cara, se você ficar usando em excesso essa isca, vai bater o paciente lá que você não pode fazer a quiropraxia. E aí, o que você vai fazer com ele? Sim, sem dúvida. Não mandei para casa? Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Aparece um red flag lá. Aparece um cara com fratura na coluna. Eu vim fazer a quiropraxia. Pelo menos... Quebrei a coluna. Com razoável frequência eu recebo e é aquela coisa assim, ó. O fulano, a quiropraxia é uma das técnicas que eu uso dentro do meu trabalho. Perfeito. Uma das. Se tiver indicado para você em algum momento, eu vou utilizá-la.
Senão eu não vou utilizá-la. Perfeito, é isso mesmo. Se te interessa, por favor. Se não... Tem que ser bem isso, cara. Jogar limpo, né? Porque não cabe. Eu realmente não Isso é ética, Zé. Você tá dando uma aula de ética. Eu não consigo ser diferente. E ela sabe disso, que eu faço desse jeito mesmo. Você tá dando uma aula de ética aqui Isso pra que galera. é pobre, tá vendo? Senão ia ganhar dinheiro. Não sabe, esses dois não sabem ganhar dinheiro. Realmente. Vende a sessão lá do instalador, tá tudo bem. Mentira, gente. Tô só brincando. Du, o que você... É assim, ó. Você, então, nunca atende um paciente só com quiropraxia. Ficou claro, né? Sempre utiliza outras coisas. Sim. Terapia manual... Ventosa. Ventosa não. Ventosa não. É brincadeira. Ela tá engraçadinha hoje. Então, não, mas a minha dúvida era, se eu tô com movimento dor aguda, eu posso fazer quiropraxia? Pode, se você... a dor aguda tem algumas estratégias pra gente poder tentar manejar isso, né? Então, por exemplo, uma dor lombar aguda que você não consegue entrar na lombar diretamente, tem alguns outros locais na coluna que você consegue manipular e o paciente vai ter o benefício. Então, por exemplo, você pode manipular uma dorsal, que a manipulação dorsal melhora a dor lombar. Você pode manipular um quadril, que a manipulação de quadril também melhora a dor lombar. E você vai, igual a gente fala, né? Eu tô na divisa entre São Paulo e Minas, né? Eu tô com o pé direito em São Paulo, o pé esquerdo tá em Minas. Então a gente vai igual o mineirinho comendo pela beirada, né? E o mineirinho vai ali, vai testando. Ele manipula um quadril, manipula uma dorsal, tira um ponto gatilho. Quem sabe utiliza um aparelho, um eletrotermofototerapia. Quem sabe no final do atendimento você consegue passar uma manobra lombar dele. E aí, se ele permitir, se a dor dele deixar, e ele estiver confortável e você falar, cara, vai dar para passar a manobra aqui. Né? Você pode passar essa manobra no final da sessão, por exemplo, ao invés de tentar forçar a barra na primeira instância ali, né? Ô, então gente, é uma forma de trabalhar também, bem interessante. Deixa eu... Isso é para você que é paciente e também para o profissional da saúde que está nos ouvindo. É muito interessante essa colocação sua, né? Eu estou com uma dor aguda na lombar, eu não consigo manipular a lombar porque a dor, se ela se intensificar, é uma manobra contraindicada para aquele momento, né? Você vai fazer a manobra, a dor aumenta, está contraindicado para aquele momento, mas eu posso lançar a mão de fazer uma manobra na região torácica que vai reverberar para cima ou para baixo e etc. Perfeito? Isso só acontece porque o estímulo dado, ele é para o sistema nervoso central. Não é local. Então aí faz menos sentido ainda a questão de colocar no lugar. Exatamente. Porque não tem nada fora do lugar. Se você tem... E, gente, tem muito estudo mostrando isso que a gente está falando. Né? Exatamente. Então você manipula a torácica. E por que dá certo? Porque o cérebro é o mesmo. Para todos nós. Sim, para todos nós. Né? Então a informação sobe e desce para a região que está necessitando daquela... A gente chama isso de interdependência regional. Interdependência regional. É quando você manipula um local à distância e tem um efeito naquele lugar, né? Que tá um que pouco... é sistêmico, né? Um pouco tá conectado, né? Mas assim, a interdependência regional é que eu quero colocar uma coisa interessante, tá? Ela é esse conceito onde você manipula uma região adjacente para ter o efeito na dor ali que você almeja. Então, por exemplo, a gente acabou de falar aqui, manipula a torácica para ter um efeito na lombar, ok. Se eu manipular o pé, vai ter? Perceba exatamente isso. Perceba que a conexão ela é mais encurtada, né? Eu falo que a interdependência regional ela é um SUV, é um SUV. Ele é um carro compactado, certo? A interdependência regional não é uma limousine. Então não dá para manipular o pé achando que vai melhorar a dor lombar. Não dá para manipular uma cervical achando que vai melhorar a dor lombar. Isso não existe. Tá? As conexões existem, mas elas são mais próximas. Então manipular uma cervical para uma dor de ATM, manipular uma cervical para uma dor de cabeça. Agora manipular uma cervical para uma dor de tornozelo não faz o mínimo sentido. Entendi. E infelizmente, né, a galera que está na filosofia do negócio trabalha exatamente assim. Por isso que manipula tudo achando que tudo vai conectar, né? Que é o famoso viés anatômico, que é o que o fisioterapeuta compra, faz aquelas cadeias lesionais estapafúrdias, né? O cara tem um entorse de tornozelo, ele fica estrábico. Mas como? Me explica como é que você chegou nessa situação? Porque torce aqui, puxa pra cá, a pelve desalinha, o sacro desalinha, a face da coluna desalinha, aí fica estrábico, o olho puxa, né? Cara, isso não faz um mínimo sentido.
Isso é coisa de maluco acreditar nisso. Tá? Então, assim, aí ainda é propagado isso dentro de escolas famosas na fisioterapia brasileira, né? Então, assim, a gente está num... Existe até, vamos dizer, a plausibilidade biológica. Plausibilidade biológica zero aí, né, cara? Né? Faz sentido. Mas não faz nenhum sentido, não tem nenhuma evidência. É o viés anatômico, né? É o viés dos trilhos anatômicos. Sabe os trilhos anatômicos? Sei. Viés de trilho anatômico, né? Viés a teoria é muito bonita. Na hora que Sim. você vem pra prática, você fala, Sim, cara, sim, peraí, parou aí também, ó. Falar sim. torcer o tornozelo, ficar estrápico não faz o mínimo sentido. Ou torcer o tornozelo e melhorou a dor no ombro. E assim manipular por o pé melhora a dor no ombro, né? mais E ou por aí menos por vai. aí. Então não faz sentido, não tem... E É um viés grande aí. E a quiropraxia é indicada para... Você falou, né? Uma das contraindicações é a osteoporose. Contraindicações, né? Contra. Em idosos. Mas, por exemplo, criança pode fazer quiropraxia? A partir dos 12 Tá. é seguro. Tá. A partir dos 12 anos, tranquilo. E a quiropraxia, o estudo da quiropraxia, agora é uma pergunta bem leiga mesmo. Se for idiota, você fala, a gente corta o podcast. Ela não tem aquele negócio dos órgãos? Porque tem uma outra coisa que tem os órgãos, né? Tem. As vísceras, você tá falando. As vísceras põe no lugar o bucho virado aqui, que libera o ombro. Não, é sério isso. Tem também dentro da Eu não sei se é a osteopatia que trabalha... Isso, mais fortemente mais forte nisso. Porque é uma... Vamos colocar assim, eu tenho formação em osteopatia, né? Fiz escola de Madrid. Então é uma vertente da própria osteopatia, né? O tripé osteopático, na verdade, né? Então a osteopatia trabalha com a parte musculoesquelética, com o eixo crânio-sacral e a parte visceral. Esse é o tripé do trabalho de um osteopata clássico, vamos colocar assim, né? Então na quiropraxia também tem essa parte de manipulação visceral, mas assim como na osteopatia, nós não temos evidências científicas que manipular, mobilizar vísceras levam a algum benefício, né? A gente não tem nem ainda a comprovação se de fato é possível mesmo gerar essa mudança na estrutura do órgão ali, lembrando que os nossos sistemas, eles são regidos pelo sistema nervoso autonômico. Então essa palavra autonômico significa que você, fisioterapeuta, não tem controle sobre. Sim. Quem vai controlar é o próprio organismo. Sim. Então não vai adiantar você ficar fazendo bombeio de fígado, achando que vai melhorar a dor em ombro, porque o sistema vai se autocorrigir e não vai funcionar. Tá? Ele corrige por si só, é automático, ele é autônomo. Tá. Então, assim, não temos evidências que manipular vísceras, mobilizar vísceras pode gerar qualquer tipo de melhora em dores musculoesqueléticas. E quando você fala que não tem evidência, vamos deixar claro também, que não tem evidência robusta, não tem evidência que vale a pena ler. Perfeito. Né? Boa. Porque muitas dessas pessoas que trabalham com isso falam, tem evidência sim, mas é aquela evidência que a gente sabe que busca só o artigo que nos interessa. É importante você ter citado o nível de evidência, né? Sim. Pessoal, a gente tem vários níveis de evidências, tá? Então, é importante a gente trabalhar com evidências, vamos colocar, vou ser bonzinho aqui, tá? De moderada para alta, né? E não nos ancorarmos em evidências moderadas para baixa, né? Então, normalmente, quando a gente vê alguém defendendo o indefensável, vamos colocar assim, eles estão ancorando essa defesa em evidências de baixa qualidade. Então, faz parte hoje, né? Eu ia falar soft skill, mas eu acho que é uma hard skill do fisioterapeuta hoje, de dominar como separar o joio do trigo. Né? Como que eu separo esse artigo aqui e classifico ele? Esse artigo é bom e esse artigo é ruim. Né? Ele tem que fazer parte hoje da estrutura do fisioterapeuta, porque é através dessa primeira separação que ele vai começar a entender quais artigos que ele tem que ler, quais ele vai ter que refutar e tomar uma melhor decisão baseada na leitura que ele fez. Né? Então, o artigo científico ele é a bússola. Né? Só que se você escolhe uma bússola estragada, né? Você não vai para um caminho certo. Sim. Né? Então você tem que escolher uma bússola que funcione direitinho, uma evidência de alta qualidade, para te guiar por um caminho mais promissor. Basicamente isso.
Mas normalmente isso dá trabalho, precisa ler em outras línguas. Não, mas não mais, e sabe aí que as hoje nem dá pessoas, tanto trabalho, Camila? Até assim, porque tem muita gente como você divulgando isso. a Tá gente pronto. a gente tem os divulgadores, a gente tem... mas não dá para confiar em mim, vamos colocar assim, né? A gente tem que confiar naquilo que a gente leu dentro do artigo. Mas assim, hoje você tem, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial que fazem a transformação do inglês para o português em 2 segundos. Te dá até né? um resumo do artigo. Te dá o resumo do artigo. Você hoje consegue utilizar plataformas de inteligência artificial que vão te ajudar a separar o joio do trigo. A própria base de dados Pedro, na hora que você vai fazer os estudos de ensaios controlados, né, os famosos RCTs, a própria Pedro tem um score. Já classifica. Ela já classifica. Então a própria plataforma já fala, olha, esses aqui são artigos 8, 9, 10, 7, tá? Então de 7 para cima... De 7 para cima tá liberado. De 7 para baixo, o 6 ali, o 5, eu nem leio. Não importa nem o que tá escrito ali, porque o viés é alto. A chance de você pegar uma bússola descontrolada é grande. Então a própria Pedro faz isso pra gente, né? E com o advento da inteligência artificial, isso vai só ficar mais fácil, só melhorar. Hoje só não estuda quem não quer. Sim. Só não estuda hoje baseado em evidências quem não quer. Quem quer continuar sendo enganado, quem quer continuar preso em filosofia, quem quer continuar enganando o paciente. Aí beleza, o cara não se interessa mesmo. Não é importante para esse cara que tá querendo enganar os outros. Ler evidência científica. Ele não tá nem aí. Ele quer ganhar dinheiro em cima do desconhecimento e da ignorância dos outros, né? Agora, para quem quer tomar o caminho que a gente defende, a gente está levantando essa bandeira aqui, não só através desse podcast, mas há 20 anos, né, Zé? Zé há 20 anos, eu há 10 anos, mais de 10 anos, levantando a bandeira da prática baseada em evidência junto com tantos outros profissionais. Né? A gente tem que vir aqui, colocar as cartas na mesa e falar, galera, vai para esse lado de cá, porque o lado aí tá muito ruim, tá? Tá difícil, tá? Então a gente tenta mais uma vez aqui alertar todo mundo, né? Já pegando esse ganchinho, vamos polemizar um pouquinho. Mas eu já vou ser cancelado depois desse podcast aqui. Então... Mas é porque assim, a gente falou agora há pouco, eu falei da excelentíssima minha esposa que tem medo dos estalos. E tem várias pessoas que têm medo do estalo, tem medo daquilo. Só uma pessoa me passa confiança para estalar meu pescoço. Vamos falar dele aqui? O Lucas. O Lucas de Santos. Ah, o Luquinhas. Abraço, Luquinhas. Tem uma mão, tem uma mão, Lucas né? E o Lucas é muito bom mesmo. O Lucas é bom mesmo. Não, mas é brincadeira, gente. É que mas olha, e tem muita gente que tem esse receio mesmo. E aí tem uma vertente que fala assim, não, se você pode utilizar de um revólverzinho, né, de uma pistolinha, de um artifício, de uma canetazinha, que vai lá, faz um ajustezinho em você que é muito mais leve, muito mais simples e que dá um resultado fantástico. E que vai na televisão, coloca a sua perninha mais pra cá ou mais pra lá. Olha, você tá com a perna longa ou com a perna curta? A perna longa do desenho. É, o desenho do perna longa. E a perna curta aqui, você vai e faz um negocinho lá. Olha, arrumou a perna, alinhou, tá tudo no lugar agora. O que tem de base nisso? Nenhuma. Ah, não. Zero evidência científica de que algum artifício, artefato ali que você possa disparar na coluna, bater na coluna, possa gerar isso. É igual tudo fazer que você isso, está falando. então. Mais ou menos isso. Então, você pegar um martelo de massar bife, né? Um martelo de bife, e dá na coluna, é o mesmo efeito, tá? Então, nós não temos comprovação que aquela ferramenta possa ser útil para qualquer situação. Então, enquanto não sai a evidência, eu mantenho o meu ceticismo científico, né? O ceticismo científico é mais ou menos assim, pessoal. O fenômeno não existe até que me prove o contrário. Tá, então, peraí, mas eu vou te cutucar Ok. porque assim, ó, mas peraí, as pessoas que vendem esse método põe estampado nas redes sociais o artigo científico que foi publicado sobre essa determinada situação, tá? Mas aí você lê assim, lá, o artigo
o autor do artigo, né, e o resultado daquilo. E quem é que vende o aparelhinho? O mesmo autor do artigo. É o conflito de interesse que a gente chama, né? Então, os artigos científicos que falam bem desses métodos que usam essas canetinhas são artigos enviesados demais, baixa qualidade, igual a gente já falou, né? A qualidade da evidência é baixa. N de pacientes é pequeno. Né? Os caras fazem artigo com 4 pacientes. N igual a 4. Mas aí isso dá para ser representativo de toda a população. Pois é. Você entende? Então tipo assim... não é porque publicou que o negócio presta. É o que a gente tá falando Exatamente. aqui. Exatamente. Publicou é ciência. Não, gente. Não. Calma aí. Para ser um negócio considerado mesmo, você precisa separar o joio do trigo, filtrar a qualidade metodológica do negócio, né? Então, os artigos que mostram algum efeito por conta disso, né? N baixo, cheio de viés. O N, gente, né? é a quantidade de pessoas que estão sendo participativas ou sendo o paciente, né? Exato. Dentro do estudo. Eu falo que o N é uma moeda. Né? Por exemplo, você joga a moeda, pega uma moeda e joga ela para cima, né? Igual o juiz de futebol faz lá na hora de começar o jogo, né? Pum, jogou para cima, pegou na mão, tá aqui. Qual é a chance dela dar cara, qual é a chance dela dar coroa? 50%. 50%. Todo mundo comigo junto, né? Aqui, 50%, certo? Beleza. Se eu jogar ela 10 vezes pra cima, qual é a chance dela dar cara? Qual é a chance dela dar coroa? Teoricamente, 50%. Não vai ser. Ela vai fugir da aula de matemática. Ela vai desequilibrar. Entendeu? Porque você corta isso daí. que há a possibilidade de acontecer 9 caras e uma coroa. Não, isso há a possibilidade de acontecer 10 caras e 0 coroa. Sim. Então jogamos a moeda 10 vezes pra cima. Sim, tá? com certeza. Se nós jogarmos 100 vezes pra cima essa moeda. A mesma coisa. E se jogarmos 1000? A mesma coisa. E se a gente jogar essa moeda pra cima 1 milhão de vezes? A mesma coisa. Pode cair. Na hora que a gente jogar 1 milhão de vezes pra cima, a tendência é você ter ela no meio a meio de novo. Quanto mais volume de jogar a moeda pra cima você tem, mais ela vai se aproximando dos 50% novamente. Então, eu falo que o N de estudo científico é igual a moeda. Por quê? Porque se você tem um N baixo, 5 pacientes, 10 pacientes, você jogou a moeda para cima 10 vezes. É provável que dê 10 caras e 0 coroas. Ou seja, os pacientes melhoraram por conta da intervenção. Mas na hora que você pega um estudo com 2.000 pacientes, é bem provável que você tenha o quê? Esse equilíbrio de novo da moeda. E aí a gente não tem o viés do N. Não, realmente consegue ver o que exatamente. aconteceu. Não, então, isso o volume de estudo é importante. E além disso, né, normalmente os estudos de boa qualidade, os N's, eles não são escolhidos ao acaso. Sim. Eu vou fazer com 10.000 pessoas, porque assim eu vou ter... Não, existe um estudo estatístico... Exatamente, baseado na incidência do problema. Para poder colocar aquilo lá. Ou seja, aquilo lá teve um estudo prévio para colocar aquelas pessoas dentro do outro estudo. Exatamente. Né? Tá, então, é um rigor metodológico. Respondendo aqui, né, qualquer que seja o equipamentozinho de bater na coluna, qualquer que seja, não tem evidência científica, e a gente continua com a hipótese nula, né, que é o pensamento cético, né? Sim. O fenômeno não existe até que me prove o contrário. Sim. Certo? Então, nem na ciência, pessoal, a gente parte do pressuposto que o fenômeno não existe. Não, gente... Né? Então, não existe até que alguém me coloque aqui as cartas na mesa e me prove por A mais B que isso aqui é real. Não funciona. Tá? Então, assim, quem trabalha no modelo científico tem a mente voltada exatamente para a hipótese nula o tempo todo. Então, a beber água, a água mata a minha sede? Não, a água não mata a minha sede até que me prova o contrário. Tá? Então a gente fazendo os estudos mostra que a água, ela hidrata, ela mata a sede, ela faz bem para a saúde. Então a gente tem vários estudos mostrando sobre isso. Então é basicamente isso. Não, eu acho que a mensagem que fica dessa última parte aqui é que precisamos olhar, e aí eu estou falando muito mais para os profissionais da saúde, nós precisamos olhar quais são os interesses que tem por trás disso tudo. Né? Porque vender uma técnica onde que você mesmo vende aquele aparelho que você está dando de técnica, você tem interesse comercial muito grande nisso tudo. Né? E essa técnica, algumas técnicas, tudo bem, tem interesse, mas tem evidência científica de efetividade. Sim. Né? Boa parte das outras não tem evidência científica de comprovação, de efetividade para o paciente. Né? É puro mercado, puro mercado.
Então, eu acho que vale muito dar uma olhada, dar uma estudada, se informar sobre a ótica da estatística, da ciência, que é um caminho mais... Cara, assim, antes de fazer curso, eu acho que a galera tinha que primeiro dar uma olhada na internet, né? Dar uma olhada nessas plataformas, PubMed Pedro, por exemplo. Sim. E ver o que tem de interessante sobre aquele método ali. Entendeu? Então, sobre a quiropraxia, o que tem de interessante sobre a osteopatia, quais são o nível de evidência. Sim. Eu quero fazer o método Mackenzie, o que tem de interessante no método Mackenzie? Quero fazer o Mulligan, o que tem de ciência dentro do Mulligan? Para qualquer uma. Para qualquer curso que o físico queira fazer, né? Eu quero fazer ventosa, vai lá ver o que tem de ventosa na plataforma. Eu quero fazer microfisioterapia, vai lá pesquisar o que tem de microfisioterapia para você ver como é que é o negócio. Entendeu? Aí você toma a sua decisão baseada nessa pesquisa prévia. Porque eu falo que a PubMed conversa com a gente, né? Você faz uma pergunta, ela responde. Sim. Então, essa conversa de escolher a intervenção para você estudar e aplicar no teu paciente, ela precisa dessa análise prévia para que você não seja feita de trouxa. Eu já caí, cara, em muito, porque eu conheci a PBE com 14 anos de profissão. Eu graduei em 2000, eu conheci a medicina baseada em evidências através do Luiz Cláudio Correia, médico cardiologista, né? Que colocou o rostinho dele na época, falando sobre medicina baseada em evidências, e depois grandes outros nomes eu acabei conhecendo através dele, Zé de Alencar e outros nomes, o Costa, por exemplo, que é o nome referência na nossa área, né? Fui aluno de todos eles. Mas por 14 anos eu fui enganado na fisioterapia. Eu cheguei a fazer curso de kinesiotaping, eu fiz curso de RPG, eu fiz curso de nova medicina germânica, Zé. Jesus. Eu fiz curso de nova medicina germânica, irmão. Eu falo que era pra eu ter uma casa na praia hoje já, de tanta merda que eu fiz. Já era pra ter, eu perdi, eu deixei uma casa na praia pra trás. Eu adoro o jeito que o Escola, beijo, Luiz, que o Escola fala. A gente vivia na Cracolândia. Exatamente, cara. Eu tava na Cracolândia, irmão, total. Eu saí da Cracolândia, cara, saí da Cracolândia. Em 2014, abandonei o crack, fui regenerado. Sou uma nova pessoa. E eu tento passar essa história pra galera, porque eu gastei muito dinheiro com coisa que não faz pé e não tem cabeça. Só que eu não tinha o pensamento cético, crítico, científico em 2014. É o que aconteceu comigo depois de 25 anos trabalhando com RPG. Pois é. Né? Eu não tô aqui descendo pau, né? Pelo amor de Deus, gente. Não é... A gente não tá falando... Só falando que não tem evidência, ponto final, né? Só isso. Tem todo um crédito dado à reeducação postural ao longo da fisioterapia no Brasil, que é gigantesca. Tem sim, cara. A gente não pode tirar esse crédito. Não tem como. Mas a gente precisa ser cético. A gente precisa ser cético para o que aquela determinada técnica, seja ela qual for, ela se propõe a fazer. Exato. Ponto. E humilde também, eu acho, que os profissionais. Porque não é errado. Hoje a gente está fazendo esse podcast e está falando da pistolinha lá, do negócio, do revólver. Se sair evidência científica provando, comprovada, acabou. Renomada daqui a um tempo, perfeito, a gente não tem problema nenhum em usar e evoluir. Exatamente, vai evoluir junto exatamente. Com a evidência, né? E o que acontece muito são os profissionais, eles elegem uma técnica, eles escolhem lá no meio da rede social, né? Eu gosto desse cara, eu gostei desse profissional, então eu vou fazer o curso dele. Vai, faz o curso, usa aquilo pra tudo, tem resultado, porque é aquela questão de... Resultado não, dentro da clínica, né? Eles falam, mas com o meu paciente funcionou. Tá bom, meu querido, mas vai chegar uma hora que não vai funcionar. E aí, a humildade mesmo de falar, olha, essa técnica passou, não dá. Não, eu posso, esse depoimento, eu posso dar com muita clareza, e ela vai lembrar da data do dia que você... do fatídico dia. E o período que já... Na verdade, o que você, o Zé, o Ordenes falavam na época... Foi meio que gota d'água. Eu já vinha escutando e lendo algumas coisas. E se incomodando na prática, que faltava coisas. Eu tô falando que eu posso dar, porque assim, quando eu escutava isso, na época, parecia pessoal. Parecia uma situação que era contra mim, né? Não era uma situação de... Você se sentiu ofendido, vamos dizer assim. Eu me senti ofendido. Era pessoal. Esses filhos da puta estão falando mal disso.
Porra, eu trabalho todo dia, isso dá resultado. Aí você começa... Pô, mas aí um fala, o outro fala. Você vai ler? Fala. Você vai ler o outro artigo? Fala. Você vai buscar uma outra informação? Fala. Aí vem alguém que a gente tem confiança, que nem você e o Zé, fala. Porra, não é possível, velho. Tem alguma coisa esquisita nisso tudo. Quem que tá errado? Exato. Né? Aí a transformação acontece. Aí a transformação acontece. Você sai do limbo. Sai do limbo, sai da Cracolândia. Mas assim, ó, é um processo difícil, é um processo doloroso, porque você abandonar, no meu caso, literalmente eu abandonei 25 anos da minha vida profissional. 25 anos não é nada, não é Não, cara, uma coisa. É coisa. Né? E eu lembro dela, a gente jantando num sábado à noite, depois acho que foi do teu curso que eu tava fazendo. Mas o que você tem? Eu falei, nada, me deixa. Fui atropelado, Bruno. Filho da um caminhão passou por cima. Aí você tem que encaixar, você tem que ir em busca de outras informações e dar um direcionamento. E, e a hora que você começa a estudar o que tem, amplia os horizontes. Ele amplia. Exatamente. Ele amplia. E muito. E muito. É. Você não pode ficar fechadinho. Você estava fechadinho no RPG, né? Uma ideia fixa demais. É né? mais ou menos outra coisa. O coitado do Tens, né? O que apanhou durante anos. Nossa, cara, esse apanhou. E agora vem voltando com força. O que, na verdade, ele tá voltando agora. Na verdade, ele sempre teve. Sempre esteve. Sim, foram estudar, Né? foram ver É que outras... deixaram, talvez, de estudar da forma com que deveria. Baixou, todo mundo começou a dizer, não funciona pra nada. Pô, e agora a coisa tá fluindo muito bem. Legal. Exatamente, cara. Legal. Exatamente. Né? Exatamente. Lindo, é lindo. TNS isso. deu uma reviravolta aí. É mais impressionante. uma opção. É mais uma opção que a gente tem. É Ótimo lindo isso. Que é o que a Camila acabou de falar também, né? Exatamente. A gente abandonou há um certo tempo, né? Foi essa parte de eletrofototerapia, né? Termoterapia, foi uma falha da minha graduação. Grande. Eu acho que a falha... Então, que eu mais tenho falha até hoje é essa. E aí, com essa nova... vamos colocar assim, o retorno, né? O retorno do TNS e tudo mais me fez ter que estudar isso tudo de novo. Para poder colocar toda a paramentação correta ali, direitos, tudo certinho. Na verdade, de vários outros instrumentos eletrotermofototerápicos estão vindo. É. E hoje eu adicionei de volta pro meu trabalho, que fazia antes que eu não mexia, eu tive que reestudar tudo de novo. Sim. E hoje eu utilizo o TNS no meu trabalho. Falou, você usa? Até uso, cara. Lógico que eu uso. Sim. Tem um monte de evidência mostrando por que não utilizar. Sim. Né? Então... Isso pode acontecer com qualquer método que a gente acabou de falar aqui. Sim. Mas é que hoje, na atual... Hoje, né, até a gravação desse podcast, tudo que a gente falou que não aqui, tem evidência, não tem mesmo. É. Agora, se no futuro próximo alguém me apresentar, falei, Edu, dá uma olhada aqui, ó. Olha esse estudo, cara, foi bem conduzido, com esse método aqui, em pacientes com dor lombar. Você não acha que vale a pena dar uma chance aí pro método? Cara, vamos testar, vamos dar chance para ele de novo. Vamos ver o que os próximos estudos falam. E não tem problema nenhum de admitir algo no meu consultório. E também não tem problema nenhum de tirar algo do meu consultório. De retirar e não deixar entrar mais. Enquanto aquilo lá não aparecer. Tá? Então eu já fiz muito isso. Eu fiz inclusive muito. Com a minha maior formação, né, de mais tempo de dedicação, que foi a osteopatia. Né? Eu não sou um osteopata clássico mais. Não atendo só osteopatia no meu consultório mais. A osteopatia faz parte... de uma pequena parte que integra um atendimento mais robusto, um atendimento um pouco maior, né, com exercícios, com educação em dor, com eletrotermofoto. Então, a osteopatia faz uma parte apenas. Eu não sou mais aquele osteopata clássico que passava uma hora com o paciente, só em terapias manuais ali. Então, eu joguei isso pra fora do meu consultório, cara. Joguei um investimento na época foi uns 100 conto aí. 100 mil reais pra fora do consultório. Tá, isso eu tô falando de 2009, hein? Hoje deve ser bem mais você fazer uma formação. Ela não tem ideia, mas é bem mais. Eu deixei também vamos falar assim, de ganhar um razoável dinheiro porque eu dava os cursos da RPG. Sim, exato. Né? Eu dava curso de ventosa. Aí eu tô em parafuso. Curso e público tem, se ele anunciar que vai dar, tem gente fazer o curso. De liberação miofascial. Eu dava todos esses cursos. Parei.
Parei. Tá A cabeça não deixa. Tá fora. Não consigo. Não tem como. A Ela cabeça não sabe, deixa. eu recebo pedido com muita frequência. Você mudou seu raciocínio. Com muita frequência. Você mudou sua cabeça, entrou na PBE e acabou, filho. Não Tem jeito dá. mais. Eu vou ensinar a pessoa a fazer uma coisa que eu não acredito mais. Isso é ética, Zé. Não, mas não é só ética, é realmente fazer aquilo que você não acredita. Sim, Né? perfeito. Você fala, não faz sentido. Não faz sentido. É isso aí. Né, Doninha? Muito bem. Du, que recado você deixaria para os profissionais, então? Eu sei que já tem... Você já deu muita dica, já falou muita coisa, mas hoje, para os fisioterapeutas, se você pudesse olhar para a câmera, abrir seu coração... Eu almejo muito talvez deixar a minha contribuição, né, para a fisioterapia, mas eu almejo muito que a fisioterapia, ela abandone essas vertentes filosóficas, abandonar mesmo, de jogar para fora da porta do consultório. E se quer pensar em colocar ela para dentro, a não ser que alguma evidência mude isso, né, que a gente está falando aqui durante esse podcast, e que passe a trabalhar com prática baseada em evidências, para que ela possa trabalhar bem com as ferramentas que dão resultado, dar um resultado real para o paciente e, de fato, mudar o futuro, né? Que os dados de futuro, eles não são bons, né? Com o pegador lombar, por exemplo, quando a gente pega estudos de estimativa, nos últimos estudos que saíram, 850 milhões de pessoas vão ter dor lombar até 2050. Né? Hoje nós estamos mais ou menos com 600 milhões de pessoas com dor. Né? Então ainda tem muita gente, então você vê que os dados futuros não são bons, né? Então na hora que você joga no projetivo, a forma de a gente contribuir para esse projetivo não estar correto em 2050 é fazendo um bom trabalho dentro do nosso consultório hoje, né? Então o meu apelo dentro da fisioterapia é sempre o mesmo, a bandeira que eu sempre levanto aqui, né, há muitos anos, de abandonar práticas que não têm evidências científicas, e passar a recomendar, oferecer, trabalhar com aquilo que tem um bom nível de evidência, de moderado para alto ali, enfim, e que a gente possa crescer dentro da nossa profissão. Nossa, e essa fala sua, ela é muito legal, porque assim, veja, as projeções apontam para o crescimento. Exato. E a prática da nossa atividade profissional, sem ter as comprovações científicas de efetividade, e essas práticas farão com que esse número aumente mais. Exatamente. E o pior, vão fazer com que esses números se cronifiquem mais. Porque na hora que você faz uma prática que não tem efetividade, ou que tem efetividade só momentânea, efetividade no seguinte sentido, de alívio de sintoma de dor, e dor é uma manifestação de algo que está errado, ela não é o problema. Exato. Você está cronificando o quadro. Melhorou aqui, mas daqui a pouco ele vai ter outra dor. Daqui a pouco ele vai ter outra dor, já passou 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Cronificou, piorou o quadro dela. E entrou para estatística. E muito provavelmente a sua ação terapêutica sem ciência foi o responsável por isso. Exato. E você alimentando ele foi responsável por isso. Exatamente, cara. O meu desejo é que a fisioterapia se torne uma profissão, né, onde todos nós estejamos comprometidos mesmo com a prática baseada em evidências, aplicando aqui isso nos nossos consultórios, estudando isso de uma forma mais intensa, né, e praticar o desapego, né, o desapego a determinada metodologia. Só porque eu sei fazer ventosa, eu aprendi a investir uma grana, eu não vou abandonar. Vai porque nós já fizemos isso. Já investimos uma grana alta em vários cursos e abandonamos esse conhecimento, né? Porque a gente percebeu em um determinado ponto do tempo que não tinha estudo, que não era real aquilo, e eu não ia ficar sendo feito de trouxa no meu consultório para aplicar isso no paciente. Então, na hora que o fisioterapeuta ele acordar para isso de verdade mesmo,
né, abraçar essa causa, essa bandeira da prática baseada em evidências, a nossa profissão vai evoluir muito. Ela já deu um passo significativo. Deu. Você tem mais anos de profissão do que eu, você pode falar com propriedade o salto que ela deu. São 34 anos onde a nossa profissão lá atrás, ela era muito empírica. Exato. Né? Você fazia parafina, você fazia forno de beer, você fazia roda de ombro. Eu também sou dessa época, rodas curtas, eu também sou dessa época. Sim. Então, da mesma forma que a gente abandonou parafina, roda de ombro, ondas curtas, a gente precisa abandonar o que tem agora. Exatamente. A gente tem que abandonar o que tem agora. Então, a ciência, ela é Tem que renovar. Ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela é volátil. Ela é volátil. Ela é volátil. Em algum momento isso pode mudar. Pronto. Analisa e muda a sua ação. Pronto, sem problema nenhum. Exatamente. Olha só, eu tô de quiropraxia desde 2014. Se um dia chegar a estudos maiores que nós temos hoje tem um caminhão de estudos dentro da quiropraxia. Tem muito. Mas se chegar 2 caminhões mostrando que a quiropraxia não era aquilo que a gente imaginava, a gente abandona. Sim. A gente não tem tenho paixão nenhuma com isso. A Nenhum. gente simplesmente abandona. Então, assim, pensar dessa forma, ela vai muito diante, né? Bate muito de frente com os conceitos que a gente defende. Que é esse conceito da integralidade dos métodos, né? Da ciência, que a ciência impõe, né? E não da paixão por uma determinada coisa, né? Eu amo a quiropraxia, eu amo o que eu faço. Mas se um dia tiver que abandoná-la porque chegou 10 caminhões de evidência mostrando que ela não funciona, eu vou ser o primeiro a abandonar ela. Então, assim, isso é a cabeça de quem trabalha com prática baseada em evidência. Sim. Tem que ter preparo para fazer isso. Sim. Tem que ter preparo. Você teve preparo, você sofreu, já sofri também, né, abandonando outros métodos que te chamam. Eu acho que eu tem que ter preparo para fazer isso. Eu costumo falar o seguinte, eu já passei pela porrada. Exato. Hoje, se eu tiver que abandonar, eu só não abandono ela. Porque quem vai pagar minhas contas depois? Quem vai pagar minhas contas depois, entendeu? Exatamente. Fora isso, eu não tô nem aí. Eu vou abandonar aquela técnica XYZ. Não tem problema nenhum com isso também. Não tem, hoje em dia, tranquilo. Tranquilinho. Né? Não vou sofrer por isso, não. Ô, Du, e qual a mensagem, né, mais direcionada para o nosso produto final, para o paciente? O que você... Porque é uma pergunta que eu tenho feito sempre para os nossos entrevistados, porque eu quero que isso fique muito enfatizado, porque é para eles que a gente faz tudo isso. E eles têm que ter o caminho certo, eles têm que saber aonde eles vão. Ou pelo menos ir em alguém e questionar esse alguém. Ou se está em alguém, ter uma pulguinha atrás da orelha e falar, mas deixa eu dar uma perguntada, por que ele está fazendo assim? Né? Porque eles são o elo mais frágil de tudo isso. São eles que são captados pelo milagre, né? Pela técnica milagrosa, pela curo a sua dor lombar em uma sessão. Eu descubro a causa da sua dor lombar em uma sessão. O mundo não sabe a causa da dor lombar. E o cara descobre em uma sessão. É inacreditável, né, bicho? Porra, você pega o artigo da Jospes, né? Que tem aquela... um absurdo de uma árvore gigantesca com a quantidade de causa que pode gerar dor lombar. E o cara descobre a causa em uma sessão. Exatamente, na primeira sessão. Na primeira sessão. É inacreditável. Tem muito marketing, né, cara? Puta que pariu, velho. Você acha que o paciente, você tocou num ponto interessante, né? Todos os cursos que eu fiz, era sempre pensando em duas coisas. A primeira era no crescimento profissional e na segunda, junto, muito próximo, a primeira era oferecer para o meu paciente, aquele que me procurasse, a melhor resposta possível, vamos colocar assim, né? O melhor tratamento possível. E de fato, a gente trabalha pensando neles mesmo. Então, o que eu deixo de informar, de mensagem talvez para o paciente, seria, por mais que tenha buscado ali ou profissionais que não contribuíram tanto, ou o paciente achava que ia ser um resultado, acabou entregando outro, porque ele não desista, né? Para que ele não desista de buscar.
que ele vai encontrar um bom profissional uma hora que vai conseguir elucidar o problema ali e conseguir resolver o caso dele, tá? Então essa é a primeira mensagem, não desistir. Eu de vez em quando recebo pacientes que já passaram 5, 10 anos ali rodopiando a cidade inteira atrás de tratamento, não encontraram e acabaram caindo no consultório já desesperançoso. Será que vai dar certo? Chega desconfiado. Eu já fiz de tudo, não melhorei. Será que aqui vai melhorar? Por que aqui vai melhorar, sendo que eu não melhorei nos outros 10 locais que eu fui? Então, falar para esse paciente que ele vai encontrar, uma hora ele vai encontrar um bom profissional que vai olhar para o caso dele, que vai se interessar pelo caso dele de fato, de forma genuína mesmo e ajudá-lo a resolver aquele problema ali. Seja minimizar, quando eu falo resolver o problema, não é dar um de milagreiro aqui, milagroso, sei lá, eu não sei nem usar essa palavra, sei lá, mas não estou falando de cura, a palavra cura é complicado, né? Aí a cura já é meio difícil, cheira charlatanismo a palavra cura, né? Então eu não gosto dessa palavra, mas assim, diminuir os sintomas, deixar o cara mais funcional, né? Tá. Enfim. Pegando isso, legal, isso só vamos estender um pouquinho essa conversinha aqui. De forma geral, porque não dá pra gente ser específico, mas de forma geral, o sistema músculo-esquelético, o que as diretrizes apontam como o melhor caminho terapêutico? Cara, é movimento. O que mais? Movimento, então... Comportamento. Movimento, comportamento. E... Educação. Pronto. Teoricamente, são essas 3 vertentes, né? O movimento, nós estamos falando em exercício. Sim. Né? Não necessariamente a academia, porque hoje, quando está com uma lesão ou uma dor, não necessariamente de uma lesão, que pode ser uma dor nociplástica, o exercício terapêutico, então inicia num processo de exercício mais controlado, que depois pode evoluir para uma atividade física propriamente dita. O comportamento, nós estamos falando de exercício, nós estamos falando de qualidade do sono, nós estamos falando de alimentação e nós estamos falando de gerenciamento de estresse, comportamento. E o último, educação, né? Ou seja, ter as informações adequadas sobre tudo o que está acontecendo. De forma geral, a gente não sai disso. Não tem como sair. Não sai disso. Falou de sistema músculo-esquelético, nós estamos falando de toda a coluna vertebral. Ombro, quadril, joelho, tornozelo, pé, mão, punho, cotovelo. Basicamente, não sai disso. Então, o cara que está fazendo de forma muito diferente disso, ele está inventando a roda. E está só vendendo para você. Está trabalhando fora das evidências, né? Está trabalhando fora das evidências. E fazendo aquilo que a gente acabou de falar, que está cronificando o seu quadro. Ajudando a estatística ainda, potencializar. É isso aí. Então, o paciente, ele, igual você falou, ele é o elo mais fraco disso tudo. Né? Porque o paciente não vai chegar lá e na sua frente e pedir, cara, cadê seus diplomas? Deixa eu dar uma olhada. Você tem quantas pós-graduação? Você é mestre, você é doutor? Ninguém faz isso. Né? O paciente chega lá, às vezes, referenciado por alguém, por algum familiar, por algum amigo, alguma pessoa que já tratou e se deu bem e a pessoa referencia ele. Então, ele não vai chegar dando carteirada ou pedindo documento para você. Ele vai na confiança, né? Só que hoje as redes sociais, né, elas têm um apelo, um marketing enganoso, um marketing apelativo, pode confundir o consumidor final. Ele achar que aquela pessoa tá indo numa autoridade, porque o cara ele vibra no número de seguidor, né? O cara tem, o doutor ali tem 100 mil seguidores, tem 200, ele deve ser foda, né? Só que os caras estão comprando seguidor na internet, né, bonito, né? Então não é na unha, na conquista ali, os caras estão comprando seguidor, né? Então é complicado, cara. Muita gente tem muito seguidor de forma muito que foi apelativa a vida inteira. Exatamente. Foi apelativa a vida inteira. Você viu o meu perfil com 800 mil seguidores? Eu olhei e falei, meu Deus, eu nem conheci esse cara aí. Quem que tá ligado? 800 mil seguidores, quase 1 milhão de seguidores. Fisioterapeuta. Eu falei, mas não é possível, velho. Eu nunca ouvi falar desse cara aqui. Esse cara é bom, hein? Esse né? Comprou a maioria, né, pelo jeito. Então, o paciente tem que tomar cuidado com isso, tá? Com as propagandas, com o que é vinculado na mídia, até estalido falso os caras colocam em coluna dos outros agora, né? Tem como editar os vídeos ali de quiropraxia e colocar o estalo na coluna através de edição de vídeo.
Nossa senhora. Entendeu? Os caras pegam um microfone de alta captação, né? Que, sabe, já viram aqueles microfones que captam mastigação? Né? Que tem vários vídeos que a pessoa tá mastigando ali, crack. Eles põem esses microfones de alta captação e para pegar um mínimo barulhinho ali, ele transforma, ele amplifica o barulho da manipulação. E aí na hora que você vai pros vídeos no YouTube, tá cheio de clac, é estalido pra todo lado, e aquilo ali é tudo fake, né? Ou é colocado na edição, ou é capturado por um microfone de alta performance, deu um estalidinho, do nada vira um leão. Coloca lá negócio, no Instagram, né? de vocês, no marketing. Vendo estalos. Então o paciente ele tem que estar atento a isso hoje, né? A internet tem muita coisa boa, mas também não tem muita coisa ruim, não é todo mundo que está ali disposto a entregar o verdadeiro, né? Tem muita gente que não está fazendo isso. Então, tem que tomar cuidado. Muito. Acabou? Muito. Puta merda, cara. É louco, né? Já foi Não 1h40. né? Meu Deus do céu. Passou rápido. Passou. Muito obrigado. Eu que te obrigado agradeço. mesmo. É uma delícia essa conversa. É literalmente uma conversa de bar. Né? E é mesmo, porque a gente conversa nas nossas nos nossos jantares, nos nossos almoços, né? É que hoje tá profissional, não podia ser. A próxima Hoje- vez a gente hoje tá vai com gravar microfone. no bar do Zinho. Boa, tamo uma caipirinha. Então, obrigado mesmo. Obrigado, né? irmão. A gente vai teremos outras oportunidades para conversar de outros assuntos. Se Deus que quiser. Temos muitos para conversar. É isso aí. Valeu. Obrigado, brigadão. Camila. Du, onde que o pessoal te encontra? Deixa suas redes sociais para os fisioterapeutas que querem te seguir, Boa. os profissionais. Eu Aqui, já tinha esquecido disso. Muito obrigado, viu? a que eu mais uso é meu Instagram, né? Que é a minha Tá. principal via de comunicação, que é o @dr.eduardomiranda. Tá? Então, dr.eduardomiranda. O Instagram é onde eu publico os meus cursos, os artigos científicos. Então, é ali onde tem tudo que eu faço dentro da fisioterapia. Tá de alguma Aqui no forma podcast vai aparecer o ali Instagram do no- Du. Ali no Instagram, né? Então, é a minha principal via de comunicação. O pessoal me acha lá facilmente. E quem quer ser seu paciente vai te encontrar em Franca. Em Franca, isso. Eu atendo somente em Franca hoje, né? O consultório estabelecido lá. Então, quando eu não estou em cursos, né? Na correria de cursos... Curso é Brasil todo, né? Brasil todo. Né? Você não tá atendendo online? Não atendo online. Eu Tá. atendo só presencial, né? Não tenho atendimento. Não é que eu não atendo online. Dependendo do caso, eu ainda consigo atender. Mas você sabe que eu não me adaptei bem, cara, ao online. Não sei, uma coisa minha não me atraiu tanto, assim. Mas eu ainda consigo ajudar alguns casos de pacientes que eu sei que eu consigo ajudar Tá, então no tô online, falando, né? tô falando porque de repente alguém queira alguma consulta. Consigo ajudar a dor crônica, por exemplo, para ajudar um paciente sim, no online, com né? certeza. Um paciente com dor crônica a gente consegue por online, tranquilo. Então, no online ou no presencial em Franca, também no Instagram, tem contato lá e a gente agenda a consulta. Perfeito. Du, obrigado, viu? Foi Obrigado a ótimo. vocês. Eu Obrigado a aprendi vocês. um pouco de quiropraxia, que não é o meu forte, mas adorei. E agora eu vou pegar você e vou te Não, instalar. continuo, não é pra mim. Me trata de outro jeito. Pessoal, quero agradecer, então, vocês. Sigam o nosso Instagram, @MovimentoCast. Lá no Instagram tem 2 links. O link que você vai encontrar o episódio completo, essa conversa completa e os outros que nós já temos. Um link é do YouTube e o outro link é que o Movimento Cast está no Spotify. Então agora não tem mais desculpa dirigindo no trânsito, na academia, só ligar lá no Spotify e assistir os nossos episódios, ficar ouvindo lá, porque sem dúvida, todos os profissionais nós escolhemos a dedo só pessoas que trabalham com evidência científica, que trabalham com movimento e que são pessoas renomadas que vão trazer a verdade para os profissionais e para você, paciente. Fique ligado nas nossas redes sociais, no Instagram principalmente, porque é lá que nós soltamos a data, os episódios, quando já está tudo no ar. Obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.